E aí, minha gente, tá aqui a câmera. E aí, já tá funcionando, Robert? Robert? E aí, minha gente, boa noite a todos, boa noite a todas, saúdo vocês com uma boa noite e peço licença a você para que a gente possa estar com essa transmissão aí ao vivo, trazendo essa conversa que toda semana a gente sempre está tratando, né? Sobre a Jurema, o programa Jurema em Foco, nessa transmissão aqui ao vivo. Quero saudar com uma boa noite a todos os nossos Face espectadores. Hoje foi um dia de muita luta e ao mesmo tempo de muita tristeza pelo falecimento da nossa amiga Joana Pessoa, uma criatura maravilhosa, uma pessoa que a gente teve o prazer de ter comungado com a amizade e com a convivência dessa pessoa para a nossa cultura. Se vocês estão ouvindo bem, aí Júnior, meu sobrinho, boa noite, meu filho, meu pai abençoe. João, boa noite, meu filho, graça abaixo, meu pai abençoe. Júnior, Félix, boa noite também. Se o som tá bom, se a imagem tá boa, vocês dão aí um legalzinho que a imagem tá boa, se o som também tá bom, né? Para que a gente possa fazer essa transmissão, a última transmissão do ano, né? Esse momento onde a gente senta para conversar sobre a nossa Jurema Sagrada, sobre a tradição da Jurema, tendo a Jurema em foco, né? Então, vocês que estão aí, meu afilhado Robson Oliveira, o Loron Tupã te abençoe, Robson. Se a imagem tá boa, dá aí um likezinho. Alda, minha querida Alda, juremeira, a grande juremeira do mestre Pedro Pires, meu pai te abençoe. Adriana Paulino, meu pai te abençoe, minha irmã, sua bênção também. Adriana, que eu conheci, ainda bem jovenzinha, do mestre Galo Preto, uma criatura maravilhosa, né? Robson, a imagem tá boa? Eu quero que o Robson passe aí o telefone do seu pai, para que eu possa passar para nossos amigos aí, nossos irmãos de São Paulo. Boa noite, José Severino. Boa noite, Ramon. Boa noite, meu pai abençoe. Loron Tupã abençoe, meu irmão. Passa aí, Robson, o telefone do seu pai, para que eu possa anotar e passar aqui para nossos amigos. O pai de Robson é Edinho, filho carnal de Dona Dora. E ele é um ogã, faz elus maravilhosos, certo? Nossos companheiros, nossos irmãos aí de São Paulo, que queiram comprar, queiram adquirir esses elus, ele trabalha com esses elus aí e será de grande importância se Robson passar o telefone aí para que eu possa informar, né? Valdir Félix, meu irmão, boa noite. Boa noite, Juremeiro Anderson, Dinho, boa noite, Anderson. Prazer você estar aí nos assistindo, né, compartilhando dessa live aí, para que a gente possa trazer informações aí para que os nossos companheiros, nossos amigos de sempre, né, possam conhecer um pouco da Jurema. Hoje nós estivemos participando do enterro da nossa amiga Joana Pessoa, uma criatura maravilhosa, dessa família maravilhosa que é a família de Joana, né, o irmão dela, os irmãos, a família toda, pessoas educadíssimas, né, pessoas muito gentis, pessoas de uma dignidade assim, muito importante, né? Estivemos hoje na despedida de Joana, uma criatura que abrilhantou. Cristina Carvalho, minha querida, meu pai te abençoe, você sabe quanto esse pai te ama, né? Tá aí o número do pai de Robson, o número está aí escrito nos comentários, vocês podem pegar para Edinho, para que você que quer adquirir, que você que é da Grande São Paulo, que quer adquirir seu elu. Esse rapaz é muito competente, é filho carnal de Dona Dora, ele é um ogã, faz elus, então faz elu AB, maraca também. Você aí de São Paulo que quer ter um elu para tocar a Jurema, a maraca para fazer um trabalho bonito aí para a Jurema Sagrada, nós temos aí Edinho, filho de carnal Dona Dora, que trabalha nessa parte aí,
faz luz maravilhosos, duradouros. Isso é importante. Então, uma coisa que eu quero registrar aqui, né? A gente sentiu muito hoje ter participado desse momento, né? Onde uma amiga nossa foi sepultada, Joana, né? A família dela, a família de pessoas maravilhosas, pessoas muito dignas, muito decentes. Eu quero oferecer esse programa, Joana, aonde você estiver, você que foi uma das apoiadoras que eu fizesse essa transmissão, falando sobre a Jurema, você que foi uma grande apoiadora, você que me motivou a fazer, inclusive compartilhou para o seu Facebook e pedindo para que as pessoas participassem dessa transmissão. E Joana, esse programa é em sua homenagem, minha negra querida, para você. Esse programa é para você. Esse programa também é oferecido ao nosso amigo, nosso irmão do coração também que nos deixou, querido Amaury Cunha. O povo de terreiro, o povo de tradição de terreiro tem uma gratidão muito grande aos préstimos que Amaury Cunha desempenhou quando lá coordenava a Terça Negra, né? Coordenava essa Terça Negra e um evento que tem aqui em Recife. Débora Sabino também está aí na escuta. Débora, meu pai te abençoe, é aí a mãe de Robson, esposa de Edinho, está aí na escuta também. Então eu quero fazer esse programa hoje, essa transmissão hoje, para Joana Pessoa, uma criatura que foi uma pessoa muito importante na vida da gente, e o nosso querido Amaury Cunha, o saudoso Amaury Cunha, AO para todos dois, eram iniciados na nossa tradição, meu pai abençoe, Débora, eram iniciados na nossa tradição, eram pessoas de um carinho, de uma paciência, de um carinho, de um amor muito grande. Amaury Cunha, que abrilhantou a Terça Negra de Recife durante muitos e muitos anos, nos deixou, faleceu. E esse programa é em homenagem a essas duas estrelas, e para mim vão continuar sendo essas pessoas íntegras, porque sempre me trataram com humanidade, sempre me trataram com carinho, com respeito, com dignidade. A Joana me motivou muito a fazer essa transmissão. Vai, Sandro, faz essa transmissão, fala sobre a Jurema, bota para fora, vamos falar de Jurema, vamos botar a Jurema em foco. Então, a essas pessoas que a gente tem que agradecer, porque foram pessoas que trouxeram para nossas vidas muitas coisas positivas. Aqui fica o respeito e a saudade minha de João Monteiro, Irani e a família de Irani, Dona Dora e todos os amigos, Valdir Félix, que foi ela que mandou Valdir Félix me procurar, né? E para mim eu deixo esse agradecimento do fundo do coração a ela, Joana Pessoa, e nosso irmão Amaury. Estou fazendo esse programa hoje, ainda com resquício da gripe, mas com muita fé e motivado por esses ancestres, né? Por essas pessoas que se transformam em verdadeiros prumos, onde a gente tem que se conservar, se manter e expandir essa dignidade. Olga Araújo, minha querida Olga, boa noite, minha querida. Seja bem-vinda aqui, né? A Adriana falando aí sobre o Amaury. Realmente o nosso querido Amaury foi quem deu uma dinâmica muito importante à Terça Negra, certo? Foi que brigou muito dentro do poder político de Pernambuco, de Recife, para a implementação do hip hop e de outros movimentos dentro Maracatu, a apresentação do Maracatu, de aforxés, né? Isso a gente deve, porque as pessoas têm uma mente, uma memória muito curta, e a nossa tradição de terreiro, a nossa tradição, ela é constituída nessa perspectiva de valorização dos nossos ancestrais, de valorização da nossa cultura. E a gente não pode se achar no direito de não respeitar, de não curvar o nosso chapéu a essas pessoas que nos deram tanto exemplo de dignidade, tanto exemplo de respeito. Tá aí Tiago Nagô, isso aí é um grande guerreiro, né? Tiago Nagô é um irmão meu de coração, um irmão de axé, é uma das pessoas que eu mais respeito, me perdoe os outros, mas é uma das pessoas que eu mais respeito no que se refere
a cultura indígena em Pernambuco, porque isso é uma coisa de vivência dele, né? O Tiago, ele convive, ele trabalha nessa perspectiva de uma valorização do nosso povo, nossos povos indígenas, participando aí de eventos nas aldeias, nas tribos, trazendo muita informação propositiva, né? E a gente está aqui, Tiago, trazendo esse momento, essa transmissão, para o nome do programa Jurema em Foco, para que a gente, com a informação, a gente consiga combater alguns preconceitos que ainda existem, algumas coisas de forma errônea que são colocadas em redes sociais. Falando mais uma vez para nossos amigos, o que nos trouxe a fazer essa transmissão foi a visão de tantas pessoas usando os meios sociais, as redes sociais, para trazer informações distorcidas, para trazer informações errôneas, e o que fomenta, muitas dessas informações, fomentam o preconceito, a falta de conhecimento das pessoas. Então traz essas informações negativas para a nossa tradição, fazendo com que as pessoas tenham uma visão distorcida do que é o culto à nossa Jurema, o que é o culto dos nossos ancestrais, certo? Compartilhe, Cristina Marques, pode compartilhar, compartilhe essa transmissão. Essa transmissão é nossa, minha querida. Minha filha aí, minha filha também, Natiara Costa, lá em São Paulo. Meu pai te abençoe, Lorum Tupã te abençoe. Então o que nos motivou a fazer essa transmissão, esse live aí nas redes sociais, foi para trazer um pouco de informação, um pouco da nossa experiência como juremeiro, como babalorixá também, para combater certos tipos de situações que ocorrem por essas pessoas que não têm personalidade, são aproveitadores, embusteiros, né, vilipendiadores da nossa cultura, e trazem informações que terminam tornando-se verdades, né, tornando-se verdades, e que a gente tem que combater de uma forma propositiva, de uma forma séria. Tá aí várias pessoas que me conhecem, pessoas que sabem da nossa dedicação à Jurema, a nossa dedicação ao culto ao orixá, a nossa responsabilidade, que não é de agora. Tá aí a Adriana, que está nos acompanhando aí, que me conhece há muitos anos, sabe da luta que a gente enfrenta, que a luta que a gente tem para manter uma tradição que é tão vilipendiada, tão desrespeitada. Tá aí a minha irmã, boa noite, minha nega, minha irmã Célia Lima, que é minha irmã, e te amo, nega. Um beijo do coração, certo? Espero que todos vocês tenham tido um Natal feliz, tenham compartilhado de momentos felizes. Infelizmente, algumas pessoas, como essa família da minha amiga Joana Pessoa, infelizmente perderam, né, um componente da família. Mas eu não ia nem fazer o programa hoje, não iria fazer o programa hoje, mas diante das palavras que a própria Joana me colocou, está lá no Face dela, quando eu pedi para que compartilhassem o programa, ela foi uma das que nos apoiou muito. Então, em nome dessas pessoas, em nome das pessoas que têm a nossa religião como uma coisa séria, como uma coisa importante, como uma coisa propositiva, estamos aí trazendo a Jurema em Foco. Quero saudar todos os ancestrais, pedir licença à Jurema Sagrada, pedir licença a todos os príncipes e princesas da Jurema, falando da nossa cultura, falando da nossa religiosidade, e todos aqui comungando desse momento, dessa transmissão que é mais que importante, que para mim, ainda hoje eu estive conversando com nossa querida Vera Baroni, e falando de algumas nuances, e que esse espaço aqui do Facebook é um espaço muito propício para que nós possamos trazer informações qualificadas, para que nós possamos trazer informações para combater o preconceito, né? Saúdo a meu padrinho do Jurema, meu pai Brivaldo, minha mãe Zefinha, Josefa Quintino da Luz, que já está com Deus, né? Já faleceu. Minha grande professora de ciência, meu padrinho Rubens, minha madrinha Eunice, né? Que foram as pessoas que me ensinaram, que me instruíram dentro do culto da Jurema e do orixá. E a eles eu rogo os meus respeitos, que eles já que estão desencarnados. Rogo meu respeito, meu pedido de bênção também a meu pai José Iguaraci Felipe da Costa. Minha bênção, meu pai, peço bênção ao Senhor e a todos os meus irmãos da comunidade de Olabô Machó, nosso pai, de Oxum de Jangurá, nossa querida mãe Oxum,
e nossos irmãos que estão sempre aí compartilhando com esse momento. Né? Rafael Cerrado pede bênção. Meu pai abençoe, Rafael, tudo de bom, um ano novo de muita paz para você e para todos nós. Então, hoje o assunto que eu trouxe em foco, nessa Jurema em Foco, é sobre o relacionamento. Muitas pessoas me questionam, Sandro, e uma mulher que ela é juremeira e ela tem seu marido. Ela tem seu marido. O marido, ele pode fazer determinadas ações dentro da jurema para essa esposa, mesmo ele sendo juremeiro. Ela sendo juremeira, ele sendo juremeiro. Ela pode fazer para ele e ele pode fazer para ela. E outra pergunta que me chegou. Pode um mestre de uma esposa, né, o marido ter aquele mestre que aquela esposa incorpora, acosta, ele ter ele como padrinho? Vamos para a primeira pergunta. Isso também entre casos de pessoas de ambos os sexos, né? Tanto o homem com a mulher, como a mulher com outra mulher, ou o homem com outro homem. Isso é uma coisa de livre-arbítrio, cada um tem a opção sexual que deseja. Na minha visão de Jurema, na minha vivência e prática na Jurema, eu observo que ritualísticas da Jurema, como determinados serviços, que no caso a esposa é a juremeira e ela tem o seu marido, o marido não pode botar as mãos nos serviços de Jurema dela. No que se refere a quê? A determinados tipos de trabalhos, as suas peças, suas indumentárias, como a sua conta de Jurema, como manusear o cachimbo que é da esposa trabalhar, aquele cachimbo que é consagrado, que é calçado, que é preparado, para que seja necessário o uso desse material litúrgico. Né? Eu estou aqui conversando com vocês, também lendo aqui as informações que nosso querido Tiago Nagô está colocando. Pode ir colocando aqui, Tiago. Seu irmão está ficando um pouco cego, mesmo de óculos, mas está dando para a gente ler aqui. E é muito importante você estar colocando isso aí para a gente. Né? Então, o marido, ele pode manusear cachimbos, lavar o príncipe, a princesa que pertence à sua esposa? Não, não. Dentro da nossa visão de Jurema, nossa vivência de Jurema, isso é uma coisa que é vetado, esse manuseio. Por aquele elemento ser um elemento de uso da espiritualidade da esposa ou do marido. Então o outro casal, a outra parte, não pode manuseá-lo. Por quê? Porque ali existe uma energia específica. Aquele cachimbo pertence àquela determinada mulher, então o marido dela não pode manusear aquele mesmo cachimbo. Porque existe um impedimento por conta do relacionamento mais íntimo dele entre eles. Então isso não pode ser usado. Aquele material ali é um material restrito à espiritualidade daquela pessoa. Certo? Um filho pode auxiliar? Pode sim auxiliar. Um parente pode auxiliar? Pode sim auxiliar, mas a esposa, ela não pode ter o uso do seu cachimbo, o uso dos seus materiais, sua princesa, seus príncipes, né? Pelo esposo, não pode. Isso aí está vetado, não pode. Isso não pode acontecer. Aí Cristina Marques falando, compartilhando para que possamos cada vez mais instruir a todos com ações afirmativas como essa. Muito obrigado, minha filha, muito obrigado. Meu Pai te abençoe e você sabe o amor que eu tenho por você e o respeito que eu tenho por você. Então, essas partes tem que existir um acordo. Olha, a esposa tem o seu cachimbo, tem o seu manuseio, o marido tem o seu cachimbo, o seu manuseio, e um não mexe no material litúrgico do outro. Quando também são casais do mesmo sexo, duas mulheres, dois homens, se a mulher tem um cachimbo, a sua companheira tem que ter o dela. Se o companheiro tem um cachimbo, o outro companheiro tem que ter o dele. Eles não podem manusear esse mesmo aparelho litúrgico, porque ali existe uma energia específica, para as entidades, para o trabalho da dinâmica litúrgica daquela pessoa. Então ela não pode ser manuseada por ambos. Então isso é uma informação que a gente tem sobre a nossa vivência dentro do culto da Jurema, sobre a nossa vivência, assim como acontece também na ritualística ao orixá, aonde a mulher não pode manusear
determinadas coisas que pertencem ao orixá do marido, como contas, guias, o ibá do próprio orixá daquela pessoa. O companheiro não pode manusear aquilo ali, porque existe uma ligação que é específica para aquelas pessoas, né? Fran Xavier, um beijo, minha querida. O pessoal da Casa de Mãe Dida lá em São Paulo está nos ouvindo aí, nos assistindo. Uma boa noite para vocês, é um prazer estar com vocês aqui. Então, a gente procura dar uma informação da nossa vivência, do nosso conhecimento com a Jurema. O culto da Jurema Sagrada, como eu sempre falo, é um culto que vem da pertença indígena, da pagelança, e esse culto se urbanizou, certo? Esse culto se urbanizou, tanto é que hoje não são só os índios que praticam esse culto da Jurema. Hoje, com uma dinâmica maior, com a urbanização dessa Jurema, aonde pessoas brancas, pessoas até europeus, né? A gente sabe formação de portugueses, de outras pessoas de outros países, que manuseiam o culto da Jurema, que são discípulos de Jurema. Isso é muito importante. Importante também a gente ter um senso de compreensão da nossa responsabilidade, porque todo sacerdote de Jurema, todo sacerdote de orixá, ele é um zelador daquela cultura. Ele não fica restrito a zelar aquilo só no momento litúrgico. Não. Esse zelo, essa preservação é algo que se dá diuturnamente, na dinâmica do culto, na dinâmica do trabalho espiritual. Então, o Babalorixá, a Ialorixá, o juremeiro, a juremeira, eles são não só cultuadores, eles não são, como diz na linguagem africana, eles não são Aboorixá só, não são cultuadores do orixá só, eles não são cultuadores de Jurema só, eles são conservadores, eles vão conservadores dessa tradição, para que essa tradição possa cada dia mais ser valorizada, ser respeitada, como ela é merecedora. Nós vemos aí muitas atitudes tomadas de uma forma pejorativa com a nossa tradição. E essa tradição ela tem que ser preservada, ela tem que ser zelada com todo o respeito necessário. E o respeito que se faz muitas vezes se perde na mão de pessoas que não têm o devido conhecimento e pessoas também de má fé. Porque usar da fé das pessoas, trabalhar para as pessoas espiritualmente, é uma questão de muita responsabilidade. Você está ali imbuído de uma confiança. Você tem que passar essa confiança para essas pessoas, trabalhando esse tema com amor, com zelo, preservar. Nós temos que preservar nossas tradições. E essa ação que a gente está tomando aqui é uma ação afirmativa, como disse Cristina. É uma ação afirmativa, é uma ação que procura, de uma forma muito simples, colocar a Jurema em foco, né? Então a nossa tradição de Jurema, ela vem sendo vilipendiada, ela vem sendo desrespeitada por muitas pessoas e outros até por não conhecerem, não terem ninguém para lhe orientar, não terem ninguém para informar. O culto da Jurema no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, em muitas casas são preservados, né? Tem muito juremeiro bom em São Paulo, muito juremeiro bom no Rio de Janeiro, mas também existem aqueles aproveitadores, pessoas que não têm qualquer responsabilidade com a nossa cultura. E nós temos que expor, nós temos que falar, nós temos que dialogar, nós temos que procurar colocar para as pessoas que o culto da Jurema é muito diferente do que muitas pessoas botam aí. Meu querido professor Jário de Jesus, aí, lá em Florianópolis, assistindo aí o programa, meu afilhado, professor Jário de Jesus, Olorum Tupã lhe abençoe, professor Jário de Jesus. Eu digo sempre uma coisa, eu fui um Babalorixá antes do seu culto e me tornei outro Babalorixá depois. Diante das suas informações, lhe desejo muita saúde, muita felicidade, que Olorum Tupã lhe dê sossego, paz e prosperidade, que esse ano o Senhor esteja com mais e mais garra para a gente lutar e enfrentar aí as dificuldades da vida. Carmen também, Carmen, um beijo, minha querida, meu Pai te abençoe, Olorum Tupã te abençoe. Então, quando a gente aproveita espaços como esse, numa rede social, a gente tem que aproveitar de forma propositiva, de forma que traga informação qualificada,
não ficar aqui, que o importante nesse momento não sou eu, não é fulano nem ciclano, o importante nesse momento é uma informação de um coletivo que merece respeito, de uma Jurema que merece respeito, né? Que merece respeito diante de tantos vilipêndios que vem aí ocorrendo. Respondendo a outra pergunta aqui, de uma pessoa que não quer se identificar, mas colocou a pergunta aqui e a gente vai explicando. É obrigatório que dentro do culto da Jurema existem imolações, existam sacrifícios? Respondendo a essa pessoa que pede para não divulgar o nome, mas a Jurema, minha querida, ela tem vários caminhos, certo? A Jurema é uma ciência que ela tem vários caminhos. Dentro da Jurema, qual fui preparado, dentro dessa Jurema aqui, o qual fui preparado, a nossa Jurema, ela não tem um rito de imolação ou de obrigações, de oferendas de obrigações para os mestres, né? Para as mestras, para os guias. A preparação, a consagração, ela é feita toda dentro de uma ritualística que vem iniciada na preparação da Jurema, as cascas da Jurema, as bases da Jurema, ela vem dessa ritualística e posteriormente a preparação dessa Jurema, o vinho da Jurema, que ali está encantado depois de uma ritualística, ele está ali preparado para que as pessoas possam usar, para que o filho juremeiro, aquele discípulo de Jurema, ele possa usar com aquele licor, com aquela bebida, a força do encantado. Ele possa degustar daquela Jurema a bondade e a caridade que os encantados nos trazem. Porque muita gente coloca a visão da Jurema como algo muito diferente desse universo. Assim como a visão africana, existe uma cosmovisão, uma visão de mundo como uma religião, nós dentro da Jurema nós temos também a nossa prática, a nossa forma litúrgica de conduzir essa Jurema. Então, a nossa Jurema tem um preparativo das raízes, das frutas, dos frutos, das sementes da Jurema, que nada tem a ver com a imolação de animais. A imolação segue outro caminho da dinâmica da Jurema, certo? A nossa preparação dentro da Jurema, ao menos a preparação que eu fui preparado e preparo os meus discípulos, os discípulos dessa Jurema, é dessa forma. Muitas vezes aquele mestre tem lá o seu tronqueiro, tem lá a sua corrente para se fazer algum serviço, que não tem a ver com a pombagira, que chega muita gente a perguntar para mim, Sandro, o que é a pombagira? Na Jurema, a pombagira é uma juremeira? Não. Pombagira é uma entidade que vem da Umbanda, que se deriva do Exu Pombuzila, que é um Exu, é um santo, um orixá do panteão angolano, que é de Angola, né? Então, diante de certas derivações, tornou-se uma entidade, uma energia cultuada de forma feminina, né? Uma pombagira. Então a pombagira não é juremeira. A pombagira, ela foi abraçada para os caminhos da Jurema diante da necessidade até, né? Diante da necessidade de se cultuar essas entidades que até então não se sabiam como cultuar. Agora, se medindo o seguinte, existe um limítrofe, né? Existe um limite para você cultuar a Jurema. A Jurema em si, ela vem caboclo, o guia, o caboclo, o mestre e a mestra, certo? Alguns outros encantados também que participam desse trabalho de Jurema. Eu acho eu acredito que muitas pessoas, por não terem esse tipo de informação, por não terem esse tipo de esclarecimento, é que muitas vezes enveredam por caminhos de pessoas de má índole, pessoas sem personalidade, sem caráter, que o que querem é ludibriar e ter o ganho financeiro, nada mais do que isso. E aí usam dessa marmota, usam dessa marmotagem no popular, né, para enganar as pessoas, E Jurema não é isso. Jurema é um culto muito determinado à cura. A Jurema é uma religião determinada à abertura de caminhos, à cura e ao bem-estar. É o chamamento da nossa ancestralidade indígena para uma visão de mundo, para que você possa ter o auxílio daqueles encantados,
na sua vida, no seu cotidiano. Né? Não é para ninguém ficar rico, não é para ninguém ficar milionário. Poucos dias atrás eu tive a informação de uma pessoa que depois de uma obrigação, de um ato litúrgico, teve uma pessoa da família que não teve êxito no estudo, né? E não teve êxito em certas situações financeiras que almejava. Primeiro explicar a você, quem pensar em enricar, ele só tem um caminho: trabalhar. Trabalhar e trabalhar. Eu não conheço entidade que faça com que você fique milionário, nem da parte da Jurema, nem da parte de Orixá. Alguns ganhos, algumas coisas, podem com certeza ser auxiliados, mas isso vem do merecimento da pessoa, isso vem da conduta da pessoa, porque você não pode pensar que você vai botar uma mesa de Jurema para trabalhar para algumas pessoas e você vai enriquecer. Porque, para mim, eu sou um homem rico. Porque eu tenho a Jurema comigo. Eu tenho o meu orixá comigo. E isso, para mim, já é uma grande riqueza. Ter o direito a cultuar a essa ancestralidade, ser uma das figuras participantes dessas tradições, para mim, já é uma grande riqueza. Então, para você que cultua Jurema, para você que cultua orixá, para você que pensa que é chegar a dar uma obrigação e ficar milionário, eu não conheço, eu desconheço. E outra coisa, as pessoas tomaram um rumo, principalmente pessoas que adentram a religião pelo modismo, porque muitas pessoas estão adentrando a Jurema pelo modismo, estão achando a importância da Jurema porque está na moda, porque está interessante, então querem participar da Jurema. A Jurema, minha gente, estou cansado de dizer, a Jurema nos escolhe. Não somos nós que escolhemos a Jurema. Muitas vezes você entra na Jurema, mas a Jurema não entra em você. Você entra na tradição de orixá, mas a tradição de orixá não entra em você. Porque muitas vezes as pessoas pensam, não, eu vou dar uma obrigação para ficar rico, eu vou dar uma obrigação, vou ter dinheiro. Você vai ter dinheiro se você trabalhar, se você tiver dignidade, se você procurar de uma forma mais humana, procurar cultuar essa tradição com amor, com gentileza, com coração, obedecendo os trâmites, as regras que se fazem necessárias para o nosso culto. Então nós teremos, com certeza, com o passar do tempo, nós teremos nossos benesses. Vera está aí escutando, minha querida Vera, beijo para você, beijo para Dona Cícera, meu pedido de bênçãos a elas também, meu Pai abençoe. Então, a religião, muitas pessoas têm uma visão de Jurema muito diferenciada. Eu vou fazer uma obrigação na Jurema, vou fazer um serviço na Jurema e vou ficar rico, ficar milionário. Não. Nós temos que observar duas coisas. Assim como o sacerdote, dentro do culto africano, dentro do culto de candomblé, do culto ao orixá, a gente observa, quando a gente joga para alguém, a gente tem que ver os dois caminhos. Se aquelas dificuldades que aquela pessoa está enfrentando são coisas naturais ou sobrenaturais. Então, diante dessas duas circunstâncias, é que vai dar suporte para que o sacerdote trabalhe. Se uma pessoa tem uma determinada doença, então vamos jogar no caminho do orixá e vamos no caminho da Jurema invocar os senhores mestres, os encantados, para que eles digam se há caminho de cura para aquela pessoa, se aquela doença, se aquela enfermidade é algo que é do caminho espiritual, ou muitas vezes são consequências de erro da própria pessoa. Então a gente não pode delegar à espiritualidade determinadas situações, porque hoje que nós vemos, virou uma moda hoje em dia, tudo que é de ruim é delegado a um diabo cristão, é delegado aos espíritos, é delegado ao orixá. Ninguém assume mais suas responsabilidades. Eu acho interessante isso. Minha gente, consequência. Ninguém planta vento. Quem planta vento colhe tempestade. Certo? Se lá atrás você toma atitudes errôneas, se você toma atitudes, você tem que se responsabilizar. Então o ruim para você foi a espiritualidade? O ruim para você foi os orixás? Não. Eles vêm como um bálsamo para nos ajudar, para nos fazermos evoluir como seres humanos.
para que a gente tenha a melhor compreensão até de momentos difíceis, né? Até de momentos difíceis, certo? Então muitas pessoas relegam a força espiritual, é de praxe muitos seres humanos delegarem as suas faltas, os seus defeitos e os seus sofrimentos à espiritualidade ou ao diabo católico, cristão, ou a qualquer outra coisa que não as suas responsabilidades. Então eu acho que as pessoas têm que aprender. Isso que está acontecendo comigo é macumba. Não. O que está acontecendo comigo é um feitiço. Não. Quando você se depara diante de um oráculo, seja ele de búzio, seja ele o opelé, manuseado pelos babalaôs, seja ele diante de um mestre juremeiro que vai ali fazer a invocação aos encantados, para ver, você veja também a sua responsabilidade nisso. Você veja, faça uma reflexão diante das ações que você tomou durante a sua vida. O meu filho não vai bem. O meu filho não passou na escola. O meu filho não tem. Meu filho vive arrumando briga. Meu filho não respeita as pessoas, enfrenta. Isso você tem que fazer uma avaliação. Se isso realmente existe por conta de uma influência negativa de algum caminho, ou se isso é reflexo da educação que seu filho recebeu. Porque é muito fácil você rotular, você jogar a espiritualidade, você jogar a outra, os seus erros. Então assuma a sua responsabilidade, assuma seus erros, veja aonde você errou. Eu vejo muitos pais e muitas mães hoje em dia passando por situações que foram vacilos diante da educação dos seus filhos. Vacilos, eles não determinaram a seus filhos normas, regras, formas de vida, né, para enfrentar esse mundo aqui fora. E hoje vem certas situações, aí querem culpar a espiritualidade. Então, o sacerdote de Orixá, o sacerdote de Jurema, quando ele está diante de um oráculo, quando ele está diante de uma entidade, fazendo a invocação para saber o problema que aquele consulente está sofrendo, ele tem que observar isso. Se aquele problema ele é oriundo de uma energia que não se harmonizou, ou é oriundo de uma situação sobrenatural, ou é oriunda de uma situação natural. As pessoas têm que começar a assumir seus erros. Hoje existem vários sacerdotes de algumas religiões aí, que tudo que é de erro, tudo que a pessoa fez de errado, é delegado a um diabo cristão, é delegado a uma entidade, é macumba, foi um espírito, é um espírito. Ninguém se assume mais diante dos seus erros. O que é isso, minha gente? Então a gente tem que observar, avaliar, reavaliar, para que a espiritualidade não seja chancelada como uma energia que venha prejudicar. A espiritualidade, ela vem para ajudar. Agora depende de você saber manuseá-la. Depende de você saber respeitá-la. Depende de você saber cultivá-la. Então a espiritualidade é algo muito importante na vida das pessoas. Até a pessoa que se intitula ateu, ela tem fé, porque ela confia nela. Ela não confia numa visão de um Deus como as religiões colocam, mas ela tende a ter confiança nela mesma. E isso é importante, porque nós fazemos parte desse sagrado. Nós também somos o sagrado. Nós fazemos parte, nós comungamos desse sagrado, porque nós estamos aqui por determinação de um grande ser superior. Então nós temos que observar isso. Veja o que você praticou, veja em que você deixou de cumprir, veja sua falha. Então não vá culpar orixá, entidade, não vá culpar outras pessoas por um erro que você comete, que você cometeu. Então, nós estamos falando sobre a liturgia da Jurema, né, colocando a Jurema em foco, falando sobre a tradição da Jurema no que se refere ao manuseio do seu sagrado. Eu já falei para você, o cachimbo e seus materiais de Jurema são específicos seu. A sua esposa não pode manusear. O seu companheiro não deve manusear, porque ali existe uma energia específica entre você e a espiritualidade que está lhe acompanhando, né? Então isso é muito importante,
para que a gente tenha. Eu queria que vocês falassem aí se a imagem está boa, se o áudio está bom. Professor Jairo, por favor, Fran, Adriana, todos que estão aí acompanhando, Júnior também, Jackson, Natiara, Robson, Luiz Bob, fala aí, dá um likezinho aí se a imagem está boa, se o áudio está bom, né? Então a gente tem que ver, observar que essas nuances da liturgia tem que ser explicada, porque a gente combate determinadas informações errôneas, a gente combate o preconceito trazendo determinadas informações, certo? A gente combate o preconceito, a gente combate a visão errônea que muita gente tem. Então, outra coisa, muitas pessoas colocaram perguntas aí sobre a princesa. O que seria a princesa da mesa da Jurema, né? O que é a princesa? O que é a princesa e o que é o príncipe? Qual a diferença da princesa e do príncipe? Ali que está no estado mestre, que está na seara. A princesa, ela é aquela taça maior, é a princesa. E o príncipe é aquele copo, é aquela taça menor, né? Então essa é a diferença da princesa que está na mesa, né? É aquela taça grande, é aquele depósito maior, e o príncipe, né? E o príncipe que é o menor, é a taça menor. Eu vou pedir aqui para que alguém venha me auxiliar aqui, né? Então o que acontece? A princesa é aquela taça maior. Mas, Pai Sandro, como é que eu consigo comprar para minha mesa? Muitas pessoas dizem que é a princesa, e eu não sei o que é a princesa. A princesa da mesa é aquela taça maior, e o príncipe é aquela taça mais fina, né? Aquela taça mais fina. Alguém está dizendo que está travando aí a internet, né? Se está bem aí agora, vocês dão um like aí. Valdir, meu amigo, diz aí se o áudio está bem, se a imagem está boa, né? Então, eu queria colocar para vocês isso, essa informação, a Jurema em Foco. Então a Jurema em Foco é isso, trazer informações às vezes simples de conhecimento, mas que muitas pessoas não têm acesso. Existe a necessidade da gente informar, da gente colocar. Futuramente a gente vai ter aqui visitas, né? Eu quero trazer juremeiros, sacerdotes de Jurema, para que a gente possa conversar, não ficar só a minha informação, mas a gente conversar com essas pessoas, vendo que eles tragam as informações da vivência deles, da prática deles com a Jurema, né, da sua forma, porque muitas pessoas falam em cursos para juremeiro, título para juremeiro. Eu quero dizer para vocês o seguinte: Jurema não tem diploma. O diploma da Jurema é sua vivência. Se você foi convidado por alguém para que, participando de um curso de 8 dias, de 2 semanas, você será um juremeiro, você está jogando dinheiro fora, amigo. Eu sinto lhe informar. Juremeiro não se forma como muita gente está fazendo aí, curso de juremeiro, dando diploma, como existe também pessoas que estão usando o curso, a parte do candomblé, a parte do culto ao orixá, dando diplomas, dando títulos de sacerdócio, como Babalaô, como Ogé, como Ialorixá, faz um curso de 1 semana, de 8 dias e tem um curso, recebe um diploma. Então isso aí não existe, eu quero dizer para vocês que não existe. Podem existir cursos para que traga maior compreensão do que é a pertença. Você pode participar, eu mesmo já fiz vários seminários, tanto aqui como fora daqui de Pernambuco, São Paulo, Rio, falando do que é a Jurema, trazendo informação sobre a Jurema. Mas de hipótese alguma, você pode colocar-se a fazer, eu não tenho direito de fazer isso, fazer um curso de uma determinada carga horária e terminou, eu dou aquele diploma dizendo você agora é um juremeiro. Não caiam nessa. Essa situação é uma enganação, né? Essa situação é uma enganação. Isso não existe. A Jurema, você para ser discípulo de uma Jurema, você tem que começar de baixo. Você tem que participar de uma casa de tradição, você tem que vivenciar essa Jurema, você tem que vivenciar a prática litúrgica dessa religião, para que você possa, se for do seu merecimento, ser convidado a ser consagrado, ser batizado, ser consagrado, inclusive ser tombado na sua Jurema,
para que você seja um discípulo, né? Que você seja um discípulo de Jurema. Então isso não se dá via cursos. Você não caia nessa, porque isso aí é uma embromação, isso aí é mais uma forma de ganhar dinheiro às custas de pessoas simples, porque o Jurema não se aprende num curso de 48 horas, num curso de você faz uma semana inteira de curso, você recebe o diploma. E isso aí não existe, certo? Isso aí é uma forma de extorsão, isso é uma forma que é uma situação que tem que ser combatida, tem que ser enfrentada e denunciada pelos juremeiros e juremeiras sérios, pelos babalorixás e as ialorixás sérias do Brasil. Isso tem que ser combatido, isso tem que se ter coragem para enfrentar essas situações. Nós não podemos nos abster do direito de informar e dizer para as pessoas: não participem desse tipo de curso, não participem desse tipo de curso, que você está convidado a receber um diploma de juremeiro, um diploma de ogé, um diploma de babalorixá, um curso de uma semana, de 15 dias. Isso não existe, minha gente. Isso é uma forma de extorsão, isso é uma forma de ganhar dinheiro fácil. Isso são os embustes que andam aí pelo mundo. Então não aceite isso, não caia nessa. Procure um terreiro sério, procure uma casa séria, uma casa de tradição, para que você vivencie. Porque a Jurema, o culto a Jurema e o culto ao orixá é você vivenciar, é você estar presente, você vivenciar a dinâmica dessa liturgia. Com pessoas sérias, com pessoas decentes, com pessoas que têm realmente uma história para contar. Uma pessoa que realmente tem uma bagagem importante para trazer essa informação para você. Informação qualificada, informação importante, para que você entenda o que é a Jurema. Tem muita gente que bota aí, sou juremeiro, porque acha que foi no supermercado, no mercado, comprou um cachimbo, comprou uma volta, bota no pescoço e se intitula juremeiro. E não é, o caminho não é esse, não é por aí, não é por esse caminho que você se torna um discípulo de Jurema. Você tem que procurar uma casa séria, uma juremeira séria, um juremeiro sério, um sacerdote de responsabilidade, para que você não caia em determinadas situações, entendeu? Para que você não caia em situações de perder seu dinheiro, porque é um investimento que você está fazendo em vão, um investimento perdido, certo? Então, para que você tenha conhecimento, para que você aprenda dentro dessa dinâmica da Jurema, procure um juremeiro sério. Se você quer ter uma Jurema forte, realmente importante, e poder ter esse direito, procure uma pessoa séria, que está espalhada. Tem muita gente séria no mundo, tem muitos vilipendiadores, mas tem pessoas sérias, pessoa que trata a espiritualidade com o devido respeito, porque a Jurema merece respeito. A tradição africana, a tradição do candomblé no Brasil merece respeito. Então o que acontece? Muitas vezes você adentra determinados caminhos com toda a boa fé, com toda a boa vontade, e você termina se prejudicando, porque você investe financeiramente, você tem um gasto financeiro e você não adquire o mínimo de conhecimento, não consegue adquirir o mínimo de conhecimento. Falando para você que quer ser discípulo de uma Jurema, que quer participar de um momento de Jurema, de uma liturgia, procure pessoas sérias, procure pessoas decentes, casas que tenham decência, que cultuem o sagrado com a moralidade, com o respeito devido. Daí você vai tirar boas informações, certo? Uma árvore boa, ela dá bons frutos, então você vai ter bons frutos aí. O nosso amigo aí, Luiz Bob, ele diz: a princesa é a taça maior, o príncipe é a taça menor. Mas no final, uma informação boa. Para você ver, Luiz Bob, uma informação tão simples, mas você não imagina a quantidade de perguntas nesse caminho que chega para a gente, né? Chega muito essa informação perguntando: mas paisano, eu acho bonito na mesa da Jurema das pessoas, mas o que é o príncipe? Seria aquela taça grandona, enorme, aquela taça imensa, ou aquela pequenininha? Não. A princesa sempre é a maior e o príncipe sempre é o menor. A taça pode ser uma taça de pé, pode ser um copo, mas que não seja aquele de um tamanho maior, aquele que suporta uma maior quantidade de água. Aquele maior se chama princesa e o menor se chama o príncipe.
Ali naquele depósito é colocado água para que as entidades encantadas, antes delas acostarem a seus discípulos, a seus médios, elas passam pelaquela cidade, que ali está afirmada várias cidades de Jurema ali. Então ela passa pelaqueles príncipes, ela passa pelaquela água, para como se fosse um filtro. Ali vai filtrar as energias daquele espírito que vem acostar, certo? As energias daquele espírito que vem trazer uma informação, aquele espírito que vem trazer a cura, trazer o auxílio, trazer a melhora, trazer um crescimento, um adiantamento para a sua vida. Então aquele príncipe e aquela princesa que estão ali com água, antes da entidade incorporar ou acostar naquele discípulo, naquela matéria, ele vai passar pelos príncipes, pelos copos, para ali ele filtrar todas as energias para que ele possa interagir com aquelas pessoas, para que ele possa trazer informação. Outra informação que chega muito aqui para a gente é de pessoas que se dizem de determinada forma ameaçadas por outras, por ter, fulano disse que tem a entidade Zé Pilintra, fulano disse que tem o mestre Major do Dia, Malunguinho, e eu vou pagar, e aquela entidade disse que vai, aquela pessoa disse que vai usar aquela entidade para me prejudicar. Primeiro, eu desconheço quem tenha a capacidade de manipulação espiritual numa predominância o termo de dominar, de mandar aquela entidade, de mandar naquela entidade. Nós somos discípulos de Jurema, nós somos discípulos daquela cidade, discípulos dos encantados. Nós pedimos, nós não mandamos. É um engano, é um ledo engano para quem pensa que acha que porque tem uma entidade, porque tem um mestre, porque tem um caboclo, porque tem uma mestra, acha que vai chegar diante daquela entidade e vai rogar para que aquela entidade faça algo negativo para outrem. A entidade, ela é sábia, ela tem na sua conjunção a energia da sabedoria. A entidade sabe qual o campo perfeito dela interagir, aonde ela deve agir. Nós não temos esse direito de dizer, eu tenho tal entidade, vou mandar tal entidade fazer isso de negativo para com outra pessoa. Ninguém, eu não conheço ninguém que tenha essa capacidade. Se você está dentro do seu direito, dentro da sua ordem, se você tem plena compreensão que não errou com aquela outra pessoa, então você não tem com que se preocupar, certo? Porque Deus é acima de tudo e de todos. E a espiritualidade não é meio de uma manipulação, como muita gente determina. Eu tenho um mestre tal, vou mandar o mestre tal fazer isso com você. Não, nós não mandamos. Nós médios, nós discípulos, nós somos simplesmente uma porta para que essas entidades, para que esses encantados possam trabalhar, para que esses encantados possam desempenhar a sua função, que nada mais é de evolução deles e nossa. Ou você pensa que um mestre, um encantado vem em você só para ele evoluir, só para ele crescer dentro do reino espiritual dele? Não, é para a gente também evoluir, para que a gente possa evoluir como seres humanos, para que a gente tenha o senso da compreensão, para que a gente possa melhorar como seres humanos, né? Então a espiritualidade vem para isso, para que a gente possa ver as nossas falhas e para que nós possamos corrigi-la em tempo hábil, para que nós possamos manter uma energia positiva, uma energia de equilíbrio nos nossos caminhos. Quem pode querer oferecer sossego se ele mesmo não tem? Quem é que pode oferecer uma paz de espírito se aquele próprio médium não tem paz de espírito? Essa pergunta eu faço a você. Como é que você pode querer oferecer algo que você mesmo não tem? Você quer que a espiritualidade faça determinada coisa para uma pessoa, então para isso você tem que existir no seu conteúdo coisas pertinentes àquela energia. A energia do pensamento propositivo, a energia do pensamento construtivo, da melhora do seu próximo, que aquela melhora esteja em você, para que você possa trabalhar, para que a espiritualidade possa trabalhar aquela energia para a melhora sua e do próximo. Porque eu não conheço entidade que ela venha no médium só para... Ela vai trabalhar especificamente para
que as outras pessoas melhorem, para que as outras pessoas evoluam, eu não conheço essa entidade. A entidade, ela vem naquele discípulo para fazer com que aquele médium que ele está incorporado, ele também evolua no seu conhecimento, certo? Na sua força. Porque eu desconheço, muita gente diz, eu tenho um mestre que mata, que não sei o quê. Eu não tenho, estou cansado de dizer, na minha casa eu não tenho mestre, nem tronqueiro, Fernandinho Beiramar. Eu não tenho nenhuma entidade aqui que seja chefe de quadrilha ou qualquer outra coisa, para que destrua, que mate, que destrua a vida da pessoa. Todos nós, minha gente, somos conduzidos por uma energia espiritual. Se você pratica o mal, se você deseja o mal, se você trabalha com energia negativa, aquilo vai servir para você mesmo, certo? Aquilo vai servir para você mesmo. O que você vai plantar, um dia você vai colher, certo? Porque a espiritualidade não está da minha ordem, não está na ordem de nenhum discípulo dizer, eu quero... Aí nós estamos, nosso amigo aí, Joezinho Félix, forte abraço, meu irmão. Então você não pode querer que a espiritualidade ela trabalhe da forma que você quer, que você determine. Vou dar um exemplo. Dentro de uma ritualística de Jurema, você abre uma reunião, você abre um trabalho espiritual, você tem ali normas e regras dos trâmites litúrgicos. Mas pode que a entidade, durante aquele trabalho, um caboclo venha, um mestre venha, e ele está fazendo um determinado trabalho com a pessoa, e ele vai interagir com outra pessoa para outro determinado tipo de trabalho. A gente não pode querer ser instrutor da espiritualidade. Nós não temos o direito. Isso, quem sofre dessas coisas são pessoas de extremo egocentrismo, pessoas que trazem a vaidade na sua concepção como sacerdote, que se acham donos da espiritualidade, que se acham que só eles que trabalham corretamente, que só acham que é da forma dele, que você pode, o sacerdote que se acha no direito de que usa a espiritualidade ao bel prazer dele, ele está muito errado. É como fala o Matuto, o buraco é mais embaixo, o negócio é um pouco mais diferente. Nós não temos essa chancela dada por Deus para, na manipulação de trabalhos espirituais, nós temos a ordem, né, sermos detentores de uma ordem, para aquele espírito, para que aquela entidade obedeça o que a gente quer, faça da forma que a gente quer. Nós vamos pedir, nós vamos rogar, nós vamos implorar para que aquela espiritualidade ela possa interagir. Porque se aquela entidade ela não traz paz de espírito para você que trabalha com ela, como é que ela vai dar paz de espírito a alguém? Isso é uma coisa que a gente tem que observar muito, porque vejo muita gente se perdendo nessa vaidade, nessa visão que acha que o tamanho do cachimbo é que mostra a força que o juremeiro tem, e não é. Eu já falei aqui sobre tamanhos de cachimbo, sobre o manuseio de cachimbo, e muitas vezes a pessoa bota uma foto com um cachimbo desse tamanho, né, enorme, aí quer colocar proporcionalmente a força dele ao tamanho do cachimbo, né? Mas as coisas não são assim. Nós obedecemos ordens, certo? Nós não somos donos nem tuteladores da espiritualidade, né? Você tem que procurar esmiuçar, você tem que procurar se cada vez mais estudar, obedecer normas, se resguardar, para que essa espiritualidade, para que essa energia, ela possa interagir com você, trazendo benesses. Como é que alguém pode se titular um chefe de energia, né, um chefe de terreiro, um churemeiro, um babalorixá, e querer dominar a religião de uma forma que, às vezes, muitas vezes, ele mesmo se acha o próprio orixá. Ele mesmo se acha a própria entidade. Eu desconheço isso. A espiritualidade, ela interage conosco da forma que melhor convier à própria espiritualidade. Porque você sabe que pessoas, cada um de nós, carregamos os nossos karmas, os nossos erros, diante das ações que nós fizemos durante a vida. Então não é eu achar que meu mestre tem mais força do que o mestre de outra pessoa, de eu pensar que eu vou prejudicar aquela pessoa, vou soltar uma fumaça,
para atrapalhar aquilo ali, vai atrapalhar o meu desenvolvimento como um discípulo. Aquilo vai atrapalhar o meu desenvolvimento como ser humano. Então a gente tem que ter esse senso de compreensão, porque tem muita gente que está se achando aí, os donos do Zé Pilintra da vida, os donos do Malunguinho da vida, né? Os donos do orixá da nossa vida. Então estão se achando tão imponentes. Andressa Bento, boa noite, minha querida. Olorum Tupã te abençoe, minha querida irmãzinha de Iemanjá. Então, o que é que acontece? Existem muitas pessoas que o egocentrismo se faz tão latente que se acham os próprios orixás, as próprias entidades, os próprios encantados, certo? E não é assim. A banda toca de outra forma, né? A responsabilidade que nós temos, que um babalorixá tem, que um juremeiro tem, é muito grande. Deus é um Deus sábio. Essa energia construtora da nossa vida, que domina os trâmites dos nossos caminhos, não daria, eu acredito, não daria esta chancela a nenhum ser humano. Nenhum. Porque todos nós estamos aptos ao acerto e ao erro, à justiça e à injustiça. Então, o orixá, no culto de candomblé, a entidade, o mestre e a mestra, fulana está com raiva de mim, ela disse que vai jogar a mestra fulana de tal no meu caminho. Não tenha medo, não tenha medo. Reze, peça pelaquela pessoa, entregue aquela pessoa a essa mesma espiritualidade que ela está dizendo que vai jogar contra você. Entregue essa pessoa, porque essa espiritualidade vai saber trabalhar muito bem e fazer dessa pessoa algo que ela possa lá na frente compreender a importância do erro, a importância do que ela deixou para trás, a importância do que ela deveria ter aproveitado e não aproveitou. Né? Nós temos aí nossa querida Alda, certo? Falando aí sobre o tamanho de cachimbo. Alda, porque a gente vê muito isso, né? Várias pessoas aí se intitulando, chegam a tal altura do egocentrismo que já acham que rotularam as entidades, que mestre fulano de tal, ele domina aquele mestre e aquele mestre vai fazer o que ele quer. Porque se alguém pensar assim, isso é coisa de matéria, viu? Isso não é coisa de encantado. Ainda tem um ponto que os mestres cantam. Um mestre que é bom mestre não discute com ninguém, joga a fumaça para cima e resolve no além. Eu acho que vocês já escutaram isso. Então os mestres não vão fazer isso. Entidade não vai bater boca com ninguém. Entidade não vai discutir com ninguém. Entidade, ele vai dar o seu recado. E se você merece algo positivo, ele vai lhe ajudar, com certeza. Mas com certeza ele não vai trabalhar na negatividade que aquele discípulo, que aquele médium está querendo que ele trabalhe. Uma entidade de Jurema não vai fazer isso. A entidade de Jurema, ela vai trabalhar pelo senso da justiça, pela égide da justiça. Se aquela pessoa errou, então aquela pessoa será punida diante do seu erro. Mas pensar que a entidade é um ser absoluto, é uma energia absoluta, não é. A entidade, ela obedece critérios, ela trabalha naqueles médios. Mas fulano tem uma entidade, fulano, aquela entidade está trabalhando com aquele médium. Eu digo sempre aos discípulos que a gente vai preparando na Jurema. Vocês tenham consciência do que vocês têm na mão. Algo muito importante que vocês têm na mão, que é a ciência espiritual. Então procure desejar o bem, procure fazer o que é bom, procure ajudar as pessoas, procure trilhar os caminhos benéficos, que a própria Jurema Sagrada vai se encarregar do resto. Certo? Se tem alguém lhe perseguindo, se tem alguém querendo lhe atrapalhar, vá na Jurema, abale os encantados, abale a ciência, chame a cidade que eles irão lhe socorrer. Porque se você está passando por uma injustiça, aquelas entidades irão lhe socorrer, irão lhe ajudar. Agora você achar que trabalha com a entidade, que você teve raiva do seu vizinho, aí você vai mandar dizer àquela entidade, olha, fulano, vá fazer isso com ele.
você está criando um sério problema para seu futuro. Porque você está trazendo para você ali energias atrávicas, energias negativas, que vão atrapalhar o seu desenvolvimento. Porque o espírito, nós somos uns espíritos encarnados, nós estamos encarnados. Então, hoje, nós precisamos de dar espaço a essa espiritualidade para que nós possamos, na medida do importante, desempenhar essa função, desempenhar essa mediunidade de uma forma propositiva, ajudar o próximo, procurar. Porque se você não tem luz para você mesmo, como é que você pode querer clarear os outros? Né? Você tem sua casa, você tem sua mesinha de Jurema, você tem sua casa humilde, trabalhe com fé, trabalhe com amor, trabalhe com dedicação, ajude aquele que chega lhe pedindo ajuda, procure a espiritualidade, bata ali nos seus príncipes, invoque seus mestres, para que aquela pessoa melhore de vida, como um todo, porque o principal objeto de melhora não é o dinheiro, não é a pessoa ter muito dinheiro, não é a pessoa ter vários bens, não, é o ser humano. Se você começa trabalhando para uma pessoa, você consegue fazer com que aquela pessoa melhore, melhore como ser humano, que ela tenha maior compreensão das coisas da vida, que ela cresça como ser humano, o restante das coisas vem, com certeza. Mas você ser uma pessoa maldosa, maliciosa, você ter pensamentos de prejudicar terceiros, isso aí só vai prejudicar a você. Né? E eu quero, já estamos aí quase no término da nossa transmissão, certo? E eu quero fazer aqui uma colocação, já que esse programa é o último do ano. Espero, próxima segunda-feira, estar aqui com saúde, estar aqui com felicidade, com todos os nossos amigos, nossos irmãos felizes aí, vivos, tranquilos. Né? Esse é o meu grande pensamento, meus afilhados nesse mundo afora aí, estejam todos eles bem, com sua saúde, trabalhem muito, né? Propositivamente para construir o que é bom, para aprender o que é bom, nunca se sentir dono da verdade ou sábio, né? Sempre nós aprendemos cada dia, a cada hora, a cada momento. Um pai, um babalorixá, ele aprende com seus filhos assim como seus filhos aprendem com ele. Né? Um juremeiro, ele aprende com seus afilhados assim como seus discípulos de Jurema aprendem com ele. Certo? Então que Deus abençoe e Olorum Tupã ilumine a casa dos meus familiares, dos nossos amigos, até daquelas pessoas que não gostam da gente, que a espiritualidade toque no coração de cada um, que faça com que eles, cada dia que passe, eles sejam pessoas melhores, que eles evoluam, porque não adianta ter dinheiro, não adianta ter casa boa, não adianta ter carro do ano, se você não tem uma boa família, se você não tem um coração bom, se você não tem Deus dentro de você. Então não adianta nenhum ganho se o seu principal ganho sentimental está fragilizado. Então procure amar, procure ter amor a você, ter respeito a você, para poder você passar esse respeito e esse amor para outras pessoas. E eu quero encerrar essa transmissão hoje, deixando mais uma vez, fazendo uma avaliação do nosso país, né? Essa questão política aí que está nos envergonhando a cada dia que se passa, porque a gente tem visto tanta coisa ruim, tanta coisa pejorativa, tanta coisa negativa, não generalizando, porque nem todos os políticos são pessoas negativas, mas a grande maioria estão envergonhando o nosso país. Quanta corrupção, o Brasil não merece isso, minha gente. O Brasil não merece isso. Então, a arma está na nossa mão, é o nosso voto. Né? Uma justiça que, ora se faz justiça e ora se faz o que um juiz ou um ministro ou uma pessoa quer, manipula para que seja feito. Né? A gente está vendo muito isso aí. Né? Então eu peço à espiritualidade que abençoe nosso país, que ilumine a cabeça das pessoas e que aqueles que erraram, que eles sejam punidos severamente, que haja punição de uma forma equânime. Quem errou, que pague pelos seus erros. Né? Mas que as pessoas vejam o nosso país, tantas pessoas morrendo aí nas portas dos hospitais, sem atendimento médico,
pessoas aí sem assistência alguma, isso nos entristece muito. E o nosso povo de tradição de terreiro que abra os olhos, vamos abrir os olhos, minha gente, porque cada dia que se passa, mais a gente vê a perseguição contra o povo de tradição, certo? Eu quero deixar aqui um caso que eu bato muito na tecla, que é o caso lá de Brejo da Madre de Deus, onde fizeram um crime bárbaro, eu não diria nem um crime fora do comum contra uma criança, e o povo de terreiro foi culpado, né? O povo de terreiro foi culpado lá, até pelos agentes do Estado, que antes do término da investigação, já disseram que foi povo de terreiro, e a consciência coletiva do povo de terreiro foi maculada, e nenhuma reparação veio, até hoje não veio. Assim como o nosso histórico, né? O histórico do povo de tradição de terreiro, os nossos ancestrais, né? Os nossos negros, nossas negras, nossos índios. Quem repara? Qual a reparação que nós temos? Nós não temos reparação por parte do Estado, né? Em outros casos, os países foram reparados, houve se pode se dizer reparações, houve, mas no Brasil não. O negro continua sendo perseguido, continua sendo vilipendiado, o índio também, atacado, desrespeitado, e reparação que é boa, a gente não vê. E que o povo de terreiro abra o olho porque a gente vê, quando a gente vê a Constituição Federal sendo manipulada por um grupo ao interesse deles, aí a gente vê que o caso é mais sério. Um minutinho para eu tomar aqui uma aguinha, que a garganta do velho não está boa. Essa caneca aqui, ó, é uma caneca que a nossa amiga Sueli faz. Ela faz esses desenhos bonitos aí nessa canecazinha da gente. Aqui é a minha família, minha esposa, meus filhos. E aqui eu e minha esposa naquela reportagem que teve do Diário Pernambuco sobre a religião que eu sou. Eu sou de Candomblé e minha esposa é evangélica. Então eu estou aqui tomando água. Olha aqui, Sueli, em sua homenagem. Então o que acontece? Eu quero terminar esse programa de hoje deixando esse questionamento. Qual a reparação que nós recebemos? O que é que o Estado vem fazendo em reparação a essas agressões? Temos aí a morte de uma menina, Beatriz, né, que logo no início não se fez nem investigação, aí já diz que foi um ritual de magia negra, que foi isso, foi aquilo. Minha gente, será possível? Então não precisa mais investigação. Se os agentes públicos já diz que foi povo de terreiro que matou, que fez aquilo, então não precisa mais de investigação. Até hoje eu espero uma resposta do Estado sobre a morte do menino Flânio. Isso é uma coisa que eu não esqueço nunca, porque terreiros foram invadidos, terreiros queimados, pessoas de tradição de terreiro foram acuadas das suas casas, pessoas que tiveram que fugir da cidade de Brejo da Madre de Deus, e até hoje não se sabe quem foi o mandante de ter tirado a vida daquela criança, certo? Ninguém sabe quem foi, e a consciência coletiva do povo de terreiro foi maculada. E alguém veio para se retratar? Algum responsável pelo Estado veio para falar em reparação? Ninguém. Nós continuamos sofrendo as mesmas opressões que os nossos ancestrais passaram aqui no Brasil. E nós temos que ousar, nós temos que nos defender, nós temos que nos organizar, nós temos que nos unir num bem coletivo, porque infelizmente muitas pessoas têm uma visão individual e nós temos que ver o coletivo, né? A gente tem que ver o coletivo, a gente tem que lutar. Então eu deixo aí esse meu questionamento para que, pedindo a Deus, a Ledumare, a Tupã, Mãe Tamaim, que bote no coração desses homens, desses políticos, que respeitem mais o nosso país e que o povo brasileiro também se respeite, que o povo brasileiro, especialmente o povo de terreiro, acorde,
Acorde, porque vocês viram que o poder financeiro faz muita coisa, né? Então nós temos que acordar para isso, nós temos que atentar para isso, porque não pensem que as coisas estão fáceis, porque não é no meu terreiro, não foi na minha casa, é na casa de um irmão que foram lá, invadiram, desrespeitaram, ameaçaram e está tudo bem. Então não é assim, minha gente. A gente tem que se unir, a gente tem que exigir do Estado um reparo proporcional à forma do que foi agravado, do que foi atacado, desrespeitado, certo? E essa visão coletiva de terreiro tem que ser respeitada, porque nós não podemos nos deixar chancelar por um nível de pessoas, que não têm responsabilidade com o sagrado, que não têm responsabilidade com nossas tradições. Então eu quero deixar o meu abraço fraterno aos meus irmãos, às minhas irmãs, a meus amigos, certo? E pedindo a vocês que nesse ano de 2017 seja um ano de mais compreensão, que esse ano de 2016 que está se findando seja um ano que a gente possa, no término dele, poder refletir diante de tudo o que aconteceu, que a gente possa refletir, que a gente possa ter uma Jurema, dar a Jurema o que ela merece, o respeito, não usar a Jurema como campo de travestismo, não deixar na Jurema uma falta de respeito como vem se fazendo, certo? Que a Jurema seja um culto como ele foi constituído, um campo de benesses espirituais, um campo de valor, de respeito, não um campo onde as opções e os desejos individuais façam a preponderância, né? Que os desejos individuais não sejam os dominadores dessa liturgia. Com muita seriedade, com muito amor, com muito respeito a essa tradição do Jurema Sagrada, a tradição do culto a Orixá, né, que merece também um respeito. Então eu peço a você meu irmão, a você minha irmã, de Jurema, de Umbanda, de Candomblé, que respeite, que procure, que se ausente de determinados locais onde existe um culto distorcido da Jurema, porque a partir do momento que você participa, que você está naquele ambiente, você comunga com o erro, e você está comungando com o erro, você está aplaudindo o que aquela pessoa está fazendo de errado. Então não participe de casas assim, não frequente casas assim, procure ambientes sadios, certo? Ambientes que você veja que ali o pungente é a energia espiritual, o importante ali é a energia espiritual, onde o coletivo é respeitado, onde essa tradição de Jurema que eu tanto amo e que outros tanto amam, seja realmente preservada. Então eu desejo para vocês, finalizando, um 2017 de paz, um 2017 de muita tranquilidade e de reflexão, que você pense, que você reflita, veja aí o que seu deputado, seu senador, seu governador está fazendo com o voto que você deu para ele. Reflita e não aceite. O povo de terreiro tem que procurar se unir mais, certo? Se unir mais, observar a necessidade que nós temos de lutar, minha gente. A luta é árdua e eles não estão de brincadeira, eles estão mesmo para destruir, para pisar. Então, pisar na nossa tradição, destruir a nossa cultura, nos folclorizar, porque esse é o pensamento de um sistema pernicioso que está no nosso país. Fazer da nossa religião um folclore, fazer da nossa tradição um folclore. A gente bater palma para o opressor, dentro da casa do opressor, tocar tambor e bater palma para ele. Esse é o pensamento desse sistema que está aí. Nós nos tornamos um folclore, onde nós sabemos que não somos folclore, nós somos tradição, nós somos religião. Então eu desejo a você muita paz, muita saúde, muita prosperidade, que nessa passagem de ano novo você solte suas fumaças positivas, dê seu defumador cheiroso, de alecrim, de erva doce, certo? De casca de laranja, purifique sua casa com perfume de lavanda, faça seus banhos, limpe seu ambiente,
mas avisando a você que não adianta você fazer limpeza alguma externa se a interna você não consegue fazer. Não adianta você fazer uma asepsia externa se a interna você não consegue fazer. Não adianta você tomar um banho de ervas se seu coração é pesado pela malícia, pela maldade. Não adianta você fazer um defumador para se defumar se você carrega em si a inveja, a perseguição, o mau pensamento, o pensamento de destruir o próximo. Então, para você, meus amigos, eu desejo a você um feliz ano novo, que a Jurema Santa e Sagrada possa brilhar no seu caminho, que a nossa Jurema Santa e Sagrada possa abalar todas as cidades encantadas, trazendo para você paz, trazendo para você luz, adiantamento espiritual e material, e que você saiba ter o discernimento aonde existem situações espirituais e materiais, e que você saiba resolver os seus problemas, que você saiba correr atrás das suas guerras, vencer suas guerras com seus méritos de dignidade, de amor, seus méritos de felicidade diante das coisas boas que você plantou nessa terra. Que as folhas da Jurema lhe cubra, assim como me cobre, que abençoe a todos nós. Que Deus e a Jurema Sagrada abençoe a nós todos, que o nosso Pai Tupã traga felicidade para todos vocês e que nós possamos degustar nesse ano 2017 de muita saúde, de muita paz, de muita prosperidade e que seja tudo de muita luz, de muita felicidade, de muito suor, né? Que a gente possa suar, a gente possa derramar o nosso suor e dizer: estou cumprindo minha missão está sendo cumprida com dignidade, minha missão eu estou fazendo a minha parte. Então salve a Jurema Sagrada, salve o Angique, salve o Vajucá, salve a cidade do Manacá, salve todos os encantados da Jurema. Nós somos a história da humanidade, é isso aí, Valdir. Somos a história da humanidade e a gente não pode deixar que essa história se perca, que essa história seja desrespeitada, que essa história seja afrontada. Então vamos em frente, com fé em Deus e na Jurema, com nossa capacidade de luta que aprendemos com os negros e os índios, nossa capacidade de luta. Vamos levantar a cabeça nesse 2017 e dizer: não aceito isso. A espiritualidade faz de sua parte e eu vou fazer a minha. Eu vou lutar, eu vou enfrentar, eu vou batalhar. Eu não vou baixar a cabeça a esses políticos bandidos que vilipendiam, que roubam nossa nação. Eu não vou baixar a cabeça contra esses canalhas que saqueiam nosso direito à cidadania. Eu não vou baixar a cabeça diante desses políticos bandidos, canalhas que desrespeitam a nossa bandeira, que desmerecem o nosso voto. Então aí está o momento. Vamos reagir, vamos lutar, minha gente. Vamos usar os nossos ancestrais como exemplo, a garra de Tupã, a garra de Olodumare, a garra dos nossos orixás, a garra dos nossos mestres, a força dos nossos encantados. Vamos lutar, levantar a cabeça. Nós somos brasileiros, nós temos que deixar de ser omissos, nós temos que pegar a vida, a rédea da nossa vida e dizer: eu não aceito isso. Eu não aceito do meu país ser desrespeitado, eu não aceito da minha nação ser roubada, eu não aceito de ser dominado por uma classe de ladrões, por uma classe, uma verdadeira quadrilha que está aí, não é de agora, é de muitos anos. Então está na hora do povo tomar as rédeas do país, tomar as rédeas da sua cidadania plena e exigir: nós brasileiros merecemos respeito. Nós, juremeiros, merecemos respeito. Nós, povo de tradição de Jurema, de Candomblé, nós merecemos respeito. Então vamos erguer a cabeça, levantar e dizer: vamos ter o exemplo dos nossos ancestrais, vamos lutar com o nosso voto, vamos lutar com o nosso clamor, vamos exigir do Estado uma reparação para nosso povo negro, vamos exigir uma reparação para o nosso povo indígena, vamos exigir do Estado uma reparação para a nossa cidadania, que nós não somos filhos de covardes, nós não somos descendentes de bandidos nem de covardes, nós somos descendentes de guerreiros como o Malunguinho, como os nossos orixás. Então vamos lutar por dignidade.
Salve a Jurema Sagrada!